Olá pessoal, hoje vamos começar uma nova playlist de assuntos no canal, sendo a nossa quarta playlist da disciplina Circuitos Elétricos. Essa playlist tem como título Teoremas de Circuitos. Nessa primeira aula vamos ver o conceito básico e fundamental para entendermos os casos em que os teoremas de circuitos são aplicáveis. Então essa aula vai ser sobre a linearidade em circuitos elétricos. Vamos entender um pouco o contexto em que surgem os teoremas de circuitos, né? Até agora a gente viu a aplicação de leis básicas de circuitos elétricos, no caso a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, e também vimos os métodos de análise que envolvem essas leis, que são a análise nodal e a análise de malhas, que nada mais são do que a combinação da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff de forma a simplificar a obtenção do sistema de equações que caracteriza um determinado circuito. E agora a gente vai tratar sobre os teoremas de circuito. Esses teoremas nada mais são do que desenvolvimentos de métodos para resolução de circuitos com o objetivo de transformar circuitos complexos em circuitos simples e equivalentes. A gente viu que a análise nodal e a análise de malha cumprem bem o papel de simplificar a solução de um circuito. Porém, com os teoremas de circuito, veremos situações em que não somente iremos simplificar a solução do circuito, que seria, por exemplo, obter um sistema de equações com um número reduzido de equações, né? Mas também, com os teoremas de circuito, a gente vai simplificar o próprio circuito em si. A gente vai reduzir aquele circuito, um circuito, por exemplo, complexo, a um circuito mais simples, né? De mais fácil resolução. E aí, com isso, obviamente, teremos uma simplificação da solução do circuito, claro, mas através da modificação do circuito em si. Porque na análise nodal e na análise de malhas não fazemos isso, a gente não modifica o circuito. Então vamos lá. Os teoremas de circuito mais conhecidos, bem como os conceitos que os envolvem, são a superposição, a transformação de fontes, o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton. Vamos ter uma aula para cada um desses teoremas e conceitos envolvendo os teoremas de circuito. Além disso, os teoremas de circuito são aplicáveis a circuitos lineares, ou seja, para que eu aplique qualquer um desses teoremas de circuito, o circuito em análise, o sistema que eu estou analisando, o sistema elétrico que eu estou analisando, precisa ser linear. Então, o que significa, o que a gente precisa tomar cuidado antes de aplicar qualquer teorema de circuito? A gente precisa entender se a variável que a gente quer encontrar ou se o próprio circuito que estamos analisando são lineares. Então, a gente tem que entender o que significa a linearidade do circuito. Então, vamos lá. A linearidade é a propriedade de um elemento descrever uma relação linear entre causa e efeito. Essa propriedade é uma combinação da propriedade de homogeneidade e da propriedade da aditividade. A propriedade da homogeneidade requer que, se uma entrada, também chamada de excitação, for multiplicada por uma constante, então a saída, também chamada de resposta, deverá ser multiplicada por essa mesma constante. Já a propriedade de aditividade requer que a resposta para a soma de entradas seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo de um resistor linear. Então temos aqui um exemplo para a questão da homogeneidade. Lembrando lá da homogeneidade, né? Ela requer que, se uma entrada for multiplicada por uma constante, a saída deve ser multiplicada por essa mesma constante. Então temos, por exemplo, a lei de Ohm, que caracteriza um resistor linear, né? Uma relação linear entre tensão e corrente. Nessa equação aqui, que a gente conhece da lei de Ohm, o que aconteceria se eu multiplicasse um lado da equação por uma constante e o outro também por uma constante? O que aconteceria no final das contas é de que dos dois lados da equação continuaríamos tendo uma grandeza equivalente. Então, por exemplo, para entender um pouco melhor, desse lado da equação temos V, né, que caracteriza a tensão. Imagina esse V aqui entre um parêntese. Se a gente multiplicar tudo que está dentro desse parêntese, ou seja, o próprio V, por uma constante K,
A resposta final vai ser K vezes a própria constante, no caso V, né, que estava lá dentro do parêntese. Agora, desse lado da equação, se a gente tivesse aqui, dentro desse termo aqui, I vezes R, entre parênteses, né, vamos chamar ele de uma certa constante, sei lá, x, por exemplo. Se a gente multiplicar essa constante x pelo mesmo valor k, teríamos um k vezes I vezes R, ou k vezes x. Então, multiplicando dos dois lados da equação a mesma constante, teríamos, no final das contas, a mesma taxa de variação. O sistema continuaria tendo a mesma taxa de variação. Afinal de contas, se dividíssemos os dois lados da equação um pelo outro, teríamos a mesma resposta que teríamos caso não multiplicássemos por k de cada um dos lados da equação. Então, é isso que significa homogeneidade. Eu multiplicar cada um dos lados da equação e não alterar a taxa de variação entre cada um dos termos de cada um dos lados da equação. Já a aditividade, vamos lembrar, né? A aditividade requer que a resposta para a soma de entradas seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. Então, por exemplo, eu sei que uma determinada tensão V ela é dada por V1, que é a tensão no resistor 1, e V2, que é a tensão no resistor 2, por exemplo. O que significa a propriedade da aditividade? Significa que eu posso calcular o V1 separado e o V2 separado, somá-los e encontrar o próprio V, que é dado por V1 mais V2. Então, por exemplo, digamos que V1 seja uma corrente I1 vezes R e V2 seja uma corrente I2 vezes R. A aditividade ela requer que a minha tensão V, que é dada por V1 e V2, possa ser obtida através da resposta separada, individual, de V1 e de V2. Então, se eu calcular V1 separado, V2 separado e somar, vai dar o próprio V. Diferente do que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse e calculasse o V de forma direta, sem calcular o V1 e V2 separado. Nesse caso, por ser linear, daria a mesma coisa, né? São conceitos um pouco abstratos, mas que vão ficar um pouco mais claros quando a gente explorar os próprios teoremas em si e os próprios conceitos de forma mais detalhada, porque aí a gente vai realmente enxergar o que significa homogeneidade e aditividade nesses casos. Geralmente o circuito é linear se ele for tanto aditivo como homogêneo, então ele precisa ter as duas propriedades, pois consiste apenas em elementos lineares, fontes lineares dependentes e independentes. Um circuito linear é um circuito cuja saída está linearmente relacionada ou é diretamente proporcional à sua entrada. E vamos a um exemplo de não linearidade para ficar um pouco mais claro. No caso da potência elétrica, vamos lembrar que a potência é dada por R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Essa função, na matemática, não é uma função linear, é uma função quadrática. Diferente, por exemplo, da lei de Ohm, em que a resistência é dada por uma relação linear entre tensão e corrente. Aqui, a resistência é dada por uma função quadrática. Então, nesse caso, por não ser linear, os teoremas que vão ser estudados, eles não vão ser aplicáveis à potência, por exemplo. Eu não posso calcular a potência em um determinado elemento, em determinada fonte, resistência, enfim, em um circuito, através da resolução desse próprio circuito, baseada nos teoremas de circuito aplicados a sistemas lineares, né? Então, por exemplo, caso a gente vai ver na próxima aula a questão do conceito da superposição, que é uma forma de solucionar os circuitos elétricos lineares de uma forma um pouco mais simplificada, simplificando o próprio circuito. Nesse caso a gente resolvesse através da superposição, por exemplo, não poderíamos calcular a potência em um determinado elemento, justamente porque a potência não obedece essa propriedade da linearidade. Já, por exemplo, a tensão, a corrente obedecem. A gente pode ver pela própria lei de Ohm. E aqui vamos ver um exemplo de linearidade para entendermos um pouco melhor, né? É um circuito com duas malhas. A gente pode encontrar as equações que caracterizam esse circuito através da análise de malhas.
Então a gente aplica a malha 1 aqui, determinada pela corrente I1, e a malha 2 pela corrente I2. No caso da malha 1, encontramos essa equação aqui, 12I1 menos 4I2 mais Vs igual a zero. No caso aqui já está simplificada, né? Se a gente fosse pegar do início, seria mais 6I1 mais 2I1 mais 4I1 menos Vs igual a menos 4I2 também, né? Mais Vs igual a zero. E a gente simplificava, daria essa equação aqui. No caso da malha 2, a gente teria menos 4I1 mais 4I2 mais 8I2 mais 4I2 menos 3Vx menos Vs igual a zero. Só que Vx ele é dado por 2 vezes I1, né? A gente simplificando, encontramos essa outra equação aqui. Para quem tiver dúvida com relação a isso, vale a pena assistir nossa aula de análise de malhas, em que essa montagem das equações é explicado de uma forma mais detalhada. Enfim, temos duas malhas que caracterizam esse circuito, só que a tensão da fonte independente não está dada. Ela está em formato de incógnita, né? É um Vs, simplesmente. Vamos calcular quem seria minha corrente I0 a depender da fonte independente de tensão. Caso essa fonte independente fosse 12 volts, por exemplo, a gente aplica o 12 volts aqui em Vs. Vs resolve esse sistema de equações. Vamos encontrar que esse I0, que é igual a I2, é dado por 12 sobre 76 ampere. O que aconteceria se a gente dobrasse o valor de Vs? Caso a gente resolvesse esse circuito com Vs sendo 24 volts e substituindo aqui Vs e Vs aqui por 24 volts e resolvêssemos o sistema de equações, encontraríamos que I0 é dado por 24 sobre 76, que é exatamente o dobro do I0 para o caso anterior. Então, o que a gente pode perceber aqui? O Vs, a partir do momento em que Vs dobrou, o I0 também acabou dobrando. O que isso quer dizer na prática? Isso é justamente a propriedade da homogeneidade. Temos uma entrada, que no caso é a tensão Vs, e temos uma saída, que no caso é nossa corrente I0. O que acontece caso a gente multiplique a entrada por um determinado fator, por exemplo, 2? Significa que a saída também vai ser multiplicada por um mesmo fator, justamente porque o sistema é um sistema linear. Então, aqui a gente viu claramente um exemplo do que seria a linearidade, né? Traduzida, nesse caso, na propriedade da homogeneidade. No caso da propriedade da aditividade, a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor quando estudarmos a superposição, que inclusive é a próxima aula. Então, até lá.